Você sabia que em 18 de setembro se comemora um grande marco da comunicação? Em 1950 acontecia a primeira transmissão oficial da televisão no Brasil e por isso a data passou a ser o Dia Nacional da Televisão. Em 18 de setembro de 1950 aconteceu então a primeira transmissão oficial, a TV Tupi de São Paulo, que foi a pioneira, mas claro, o aparelho de TV foi inventado bem antes, em 1926, em Londres, na Inglaterra. Segundo o IBGE, 96% dos domicílios brasileiros possuem pelo menos um aparelho de TV. A gente aqui ama este veículo de amplo alcance que contribui para informar as pessoas, ajuda a formar cidadãos. E hoje a gente vai ter um papo com o primeiro apresentador do primeiro telejornal de Santa Catarina, Carlos Braga Miller. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Vanessa. E também com o gerente de jornalismo da NDTV Blumenau, Alexandre Pereira. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa, a todos. Seu Braga Miller também é uma honra. Muito Juntamos obrigado. aqui, né, seu Braga Miller, para poder falar um pouco do passado e também da atualidade da televisão. Como que foi a experiência de apresentar o primeiro telejornal? Na verdade, eu comecei em rádio. Eu tinha 15 anos quando eu comecei em rádio. E alguns anos depois montou-se uma estação de televisão aqui em Blumenau, a primeira, né, de Santa Catarina, um pioneirismo. E realmente eu me apresentei para ser um dos apresentadores e fui selecionado. E é interessante porque o meu nome na rádio, naquela época em rádio se usava muito pseudônimo artístico. Então o meu nome no rádio, na PRC4, o Rádio Clube, era Charles Neto. Quando eu cheguei para trabalhar na televisão, como é o teu nome? Carlos Miller. Mas espera aí, tem o Carlinhos Miller aqui, que é o cronista social já com o mesmo nome. Puxa, dois Carlos Miller. Não dá para ser. Digo, então a minha mãe é família Braga, então você vai ser Carlos Braga. Me falou Irani Macedo, que era um homem experiente de televisão, foi trazido da Rede Tupi, se não me engano, para colaborar com a TV Coligadas. E aí eu comecei e, por coincidência, nós tivemos que apresentar o primeiro noticiário de televisão de Santa Catarina quando ela entrou no ar oficialmente, porque em caráter experimental ela ficou alguns meses sem apresentar programação. No último agosto, né, no último dia de agosto, dia 31, foi feita uma apresentação de todos os componentes da futura TV Coligadas. E no dia 1º de setembro de 1969, nós começamos com a programação normal. E às 7 horas da noite tinha um telejornal Malha Zering que eu fui incumbido de apresentar. E aí o senhor já tinha experiência de rádio Eu tinha por experiência muitos do anos, rádio, né? mas tem o seguinte, o rádio se moldava, por exemplo, por noticiários naquela época, como o Repórter Esso. Alô, alô, repórter, alô, e o cara entrava, senhoras e senhores, aconteceu hoje isso, aquilo, pam, 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 pam. Na televisão era diferente. Na televisão você conta a história, conversa com o espectador, né? É completamente diferente. Assim como escrever também. Verdade. Escrever para o rádio, para jornal e para a TV tem as diferenças, né? Então nós tivemos que nos adaptar ao novo sistema de apresentação de televisão, mas nós não tínhamos uma escola para seguir, né? Não podíamos, nós recebíamos aqui emissoras do Paraná, que a gente acompanhava e tal, então dava mais ou menos uma percepção. Mas começamos todos no grito, assim, vamos fazer e fizemos. Com muita energia, tudo deu certo. Agora, Alexandre, a gente está aqui com um pioneiro. Eu tenho 19 anos de televisão. Você começou com que idade? Eu comecei com 17 anos já no rádio, assim como o Braga. Primeiro, a gente tem que fazer uma referência ao Braga Miller. O senhor nos orgulha, o senhor representa toda a nossa categoria de jornalista. O senhor abriu as portas, né, para esse veículo de comunicação tão potente e tão admirável, né, que a gente tem uma responsabilidade hoje aqui no dia a dia. Mas saiba que eu particularmente lhe admiro muito, né? Sei disso e realmente é recíproco, porque vocês continuam fazendo aquilo que eu comecei. E para muitos jornalistas, a gente tem o sonho de apresentar um telejornal, poder estar ali, informar, ser o representante dessa informação, noticiar, é muito significativo para o jornalista. E o senhor foi esse pioneiro, né? Esse primeiro apresentador. E sabe que nós tínhamos naquela época um alcance estadual. Tínhamos mais de 100 repetidoras. Então,
Vocês sabem aquela historiadora e arquiteta Angelina Wittmann? Sim. Ela sempre diz, o Braga, eu morava lá na divisa com a Argentina, e naquela época era menina, mas eu assistia à TV Coligadas. Olha só, nós fizemos a integração de Santa Catarina através da televisão. Era uma transmissão para todo o estado? Era para todo o estado. O nosso noticiário das 7 horas, ele realmente dava cobertura mais para os municípios do Vale, né? Gaspar, Indaial, Timbó, até Rio do Sul. Mas a transmissão era... Os prefeitos chegavam e diziam, eu quero a TV no meu município. Nós tínhamos uma diretoria de expansão. Aí chegávamos lá e ele dizia, está aqui o terreno. E a TV levava uma mini repetidora, botava lá, instalava e o pessoal ficava assistindo a TV Coligadas. Alexandre, tem o pioneirismo de Blumenau também, né? Por ter essa primeira emissora de televisão aqui no estado, né? E até respondendo a sua pergunta, eu tenho 17 anos, assim como o Braga também comecei em rádio, né? Então soma-se 25, né? Um pouco menos do que o Braga, né? Mas são 17 de televisão. Ao contrário da época do Carlos Braga Miller, que não tinha em quem se espelhar, se tinha que fazer um modelo e aquele modelo iria para o ar, hoje a gente tem em quem se espelha, né? Um roteiro, e tem um norte, né? Um norte para seguir. E nós não tínhamos, mas não éramos só nós. Eu me lembro que naquela época, algumas emissoras que começaram no interior do Paraná, vinham aqui em Blumenau para buscar subsídio e informação como fazer, e teve gente que ia lá para ajudar a montar. Então foi uma época pioneira da televisão no país também, né? Seu Carlos, eu fico imaginando que o pessoal em casa deve estar muito curioso, né? De como que era assim, a dinâmica de câmeras, o texto, fazer a leitura. Treinou muito para essa estreia, os dias, como chegava a informação? Exatamente, muito oportuno, porque nós tivemos um diretor de jornalismo que veio do jornal Última Hora, que foi fechado, e o nosso diretor de jornalismo... Então, nós fizemos o seguinte, um mês antes de entrar no ar, nós fazíamos um programa como se estivesse sendo transmitido. Um ensaio? Um ensaio. Olha. Então, quando nós entramos, era mais um dia de apresentação. O 31º dia, né? Uhum. E isso aí foi muito útil, porque nós estávamos assim, nós mesmos nos... organizávamos para fazer aquilo que estávamos acostumados a fazer como experiência. E fomos para o ar, né? Alexandre, muita coisa mudou, né, de lá para cá. A gente está falando da primeira transmissão em 1º de setembro de 1969. Exatamente. Né? A gente está aí com alguns anos, já se passaram, e as tecnologias vão mudando. E aí eu te pergunto, qual que é o desafio hoje de comandar uma equipe de jornalismo, de comandar esses trabalhos em televisão, né, essa equipe toda? O desafio é a gente levar um conteúdo, não vamos dizer inédito, todo dia ao ar, porque é tanta mídia hoje, entre aspas, concorrendo, mas é a televisão que leva a credibilidade até o telespectador. Exatamente. Se a TV deu, é porque é fato, é correto. Então, isso tem muita credibilidade. É verdade. Mas no resgate da história, hoje em dia, logicamente, fazer televisão está muito mais gostoso, no sentido de que você tem uma proximidade com o telespectador. A tecnologia fez com que a gente pudesse aqui, ao mesmo tempo, apresentar o Ver Mais, ou apresentar o Balanço Geral ao Tribuna do Povo, que são nossos programas locais aqui da casa, e ao mesmo tempo interagindo com quem está em casa. A pessoa mandando uma mensagem, a gente coloca lá, né, Vanessa? Interage com a pessoa, ela manda um vídeo, manda uma foto, está assistindo, está acompanhando, né? Mas o desafio diário é esse, você pegar o conteúdo, colocar no ar com uma forma isenta, com credibilidade, exatamente. Porque assim, a internet tem o seu valor, é importante, mas a gente sabe da enxurrada de coisas negativas e fake news que temos ali dentro também. Sim. Então assim, mas deu na televisão. Então se deu na televisão, o fato é o correto. Exatamente. Você sempre sentiu isso, seu Carlos, de que a TV tinha essa potência de transmitir a realidade, de ser confiável, né? Hoje é um veículo muito confiável, a gente se orgulha muito disso aqui, né? De falar assim, passou na televisão, como você comentou, puxa, né? É real. Já tinha esse sentimento lá no começo? No começo nós tínhamos o primeiro ano de existência, ele foi exclusivo em Santa Catarina da TV Coligadas. Em seguida houve a TV Cultura de Florianópolis que entrou. E eu nunca me esqueço que um cidadão que morava em Florianópolis disse, olha, a imagem que vocês estão mandando para lá para casa em Floripa está sendo mais bem recebida do que a imagem da própria emissora da capital.
Então você veja a questão de localização e tal, né? Rebater a imagem. Então nós tínhamos tudo foi um começo. Assim como eu comecei também na TV Galega. Quando a TV Galega entrou no ar, durante 3 anos eu fiz o Cultura em Debate. Depois, quando entrou no ar a TV Legislativa, o primeiro ano fui eu que apresentei também, por coincidência. Foi experimentando novos formatos também, né? Também, exatamente. Olha, o primeiro programa na TV Legislativa, que noticiava a Câmara, nós gravávamos no estúdio da FURB TV. Durante o dia eu redigia, passava para o disquete, gravava e levava para a TV FURB, e às 5 da tarde eu gravava, porque aí pela primeira vez tinha o teleprompter. Podia fazer, porque antes não tinha. Você tinha que ler a notícia, mas eu tinha um macete. Eu mais ou menos marcava onde eu podia olhar para o... Era difícil, mas era um macete para estar conversando e olhando o espectador. Agora é mais fácil com o teleprompter, mas naquela época não tinha. Não tinha teleprompter. É verdade. Alexandre, a TV continua com essa magia toda. O seu Carlos tem um brilho no olhar quando relembra essa fase, né? Esses momentos bons da televisão. A gente continua, né? Brilhando os olhos para essa atividade, né? São fases, né? São fases. É verdade. Do veículo. Eu me sinto bem com uma câmera. Aquele TP ali está mais fácil, né, de olhar do que quando você olhava na palma da mão, não é? Tem TP às Olha a vezes letra aqui. desse tamanho, seu Braga Miller. Antigamente era lia numa folha, né? É verdade. Batida na máquina de escrever. Era passado no mimeógrafo? álcool, mimeógrafo. Mimeógrafo. Então tinha aquele cheirinho de álcool, né? Era no mimeógrafo. Hoje está E mais aí fácil. vinha aquela impressão, né? Mas hoje, lógico, hoje tá mais fácil de fazer, mas continua sendo muito gostoso, né? A TV tem essa magia. Realmente. Nós aqui, por exemplo, da NDTV, né, a gente tem uma equipe muito leve, a gente fala a linguagem da comunidade, está muito próximo da comunidade, né, em nome até do diretor regional, Christian Vieselli, que nos dá, logicamente, esse ritmo aí para todo o time. Então, continua com brilho. Eu só não sei como é que vai ser a TV daqui a 10, 15 anos, 20 anos. porque muda de uma forma muito difícil. constante. Muda muito. Agora, uma coisa nós podemos nos orgulhar, é de que Blumenau sempre teve capacidade de criar valores para a televisão. Olha quantas pessoas que começaram aqui em Blumenau na TV, hoje estão trabalhando em outras emissoras, até a nível nacional, e aprenderam aqui dentro das emissoras de Blumenau. Aliás, aqui foi a primeira emissora de rádio, a primeira emissora de televisão, então são assim um pioneirismo mesmo, né? de comunicação muito importante, do qual você e você, Alexandre, nos orgulhamos de participar dessa história da comunicação catarinense e blumenauense. Né? Certamente. E, Alexandre, hoje, mais do que nunca, a gente trabalha com outros veículos de forma integrada, né? Um depende do outro, a gente depende da velocidade da internet, da agilidade do rádio, também para fazer televisão, né? E o jornalista deixou de ser só o jornalista de TV, ele é o jornalista multiplataforma. Hoje o jornalista de televisão é o mesmo que está fazendo para o portal. No nosso caso aqui tem o nosso ND+, é o jornalista que está no rádio, é o jornalista que está na televisão, é o jornalista que ajuda a editar, é o jornalista que ajuda a filmar. Enfim, mas a gente tem que ser multiplataforma nesse mundo tão moderno. Exatamente. Né? Mas eu fico realmente pensando assim, como é que vai ser a televisão daqui a um tempo, né? Porque até um tempo atrás, até na época que o Braga começou na TV Legislativa, que eu me honro porque eu também comecei na TVL, né? A gente criou na época da enchente, lá 2008, um blogspot para poder informar a população. Hoje a gente está conversando com o telespectador ali via WhatsApp. Antes da pandemia, a gente não aceitava botar um vídeo de celular numa reportagem que ia ao ar na televisão. Hoje as coisas mudaram, a gente faz entrevista pela internet, enfim. Ou seja, importante, a qualidade é importante, mas importante, acima de tudo, é a mensagem que o entrevistado vai passar para o público, né? Exatamente. Enfim, continua com essa magia sensacional que a gente ama. Né? Seu Carlos, foi uma alegria recebê-lo, uma honra. O Alexandre já falou bem, né? A gente se sente honrado de receber e de ver a nossa história na sua história também. Muito Deixa obrigado. uma mensagem para o pessoal que está nos acompanhando, já que é Dia Nacional da Televisão, o senhor faz parte desse momento. O Dia Nacional da Televisão, como você falou no início, refere-se à primeira emissora brasileira de televisão dos Diários Associados, no dia 18 de setembro de 1950. Se não me engano, até aquele José Mojica, o Frei José Mojica, cantou, que era um ex-ator de cinema de Hollywood, cantou na emissora, né?
E parece que naquele dia eram poucos os que puderam assistir, porque os Diários Associados colocaram na cidade do Rio de Janeiro, eu acho que foi no Rio, né? Foi. Foi no Rio, depois que veio a Tupi de São Paulo. Botaram alguns aparelhos para que uma privilegiada classe de espectadores pudesse apreciar, mas deu tudo certo. Então eu me orgulho muito de ter participado dessa trajetória e vejo que vocês continuam esse trabalho e é isso que eu fico satisfeito de ver, né? Que a coisa continua aqui localmente, né? Localmente, é o nosso foco cada vez mais, Nós temos informar bem e com qualidade o nosso povo daqui. Seu Carlos Braga exato. Miller, muito Nós obrigada. Nós temos o pessoal que faz a televisão aqui, isso que é importante. Tá? Parabéns para vocês e a você, telespectador, telespectadora, até de repente outra vez, né? É verdade. Obrigada. Alexandre, a gente encerra falando isso mesmo, né? De que a gente está fazendo cada vez mais informação para o pessoal que é daqui, né? Para o povo que é daqui, né? Acho que é isso que o público quer assistir, né? Que é o jornalismo regional, né? Nós da NDTV, por isso que se consolida a emissora na liderança de audiência em todo nosso Vale do Itajaí. As pessoas querem se ver na televisão. Querem ver onde é que vai acontecer a festa de igreja ali da sua comunidade. Enfim, as ações das entidades do terceiro setor da nossa região. Enfim, esse é o nosso papel que a gente continua fazendo. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar ao lado aqui do senhor Braga Miller, né? Que a gente tem um profundo respeito. Muito obrigado. Quem sabe daqui a uns anos vai inverter, vou estar ali para poder mandar, passar essa mensagem positiva que o senhor está passando para os jovens, né? Como é que era a coisa lá em 2023? É verdade. Vamos esperar como será a TV daqui a alguns anos. Obrigada pela presença, pela conversa nesse Dia Nacional da Televisão.